Olá, querido professor da revista Atitudes. Vamos falar um pouquinho agora sobre uma nova aula, e desta vez é a aula de número 9, que trata sobre o livro de Abacuque. Estudamos juntos algumas orações de Abacuque. O título da lição: Abacuque se queixa e confia. É curioso esse título, mas ele reflete aquilo que o autor da lição ou das lições trabalhou dentro desta reflexão sobre Abacuque, porque realmente Abacuque é uma figura que oscila entre a reclamação e a confiança, oscila entre a queixa e a declaração de fé. Há uma primeira afirmação, e esta afirmação tem como título Queixas de Fé. É um título muito interessante este, né? Queixas de fé. São queixas realmente. Abacuque reclama com Deus porque as coisas estão como estavam em sua própria época. Porque as pessoas faziam aquelas coisas ruins e desagradáveis? Porque não havia amor ao próximo? Porque havia tanta injustiça, perversidade e violência? E Deus responde. Deus responde que aquelas coisas aconteciam, mas seriam punidas. E a punição viria com a chegada dos adversários para trazer o castigo. E a chegada dos adversários é anunciada por Deus, então, como a justiça dele se manifestando sobre os atos de impiedade do povo. Abacuque, então, reclama, porque confia que Deus pode fazer, e no momento em que ele reclama, ele ouve. Ele ouve a resposta de Deus, dizendo que Deus está ciente. Deus não está com os olhos fechados para aquilo que está acontecendo. Deus está ciente de tudo o que acontece. Uma outra questão que aparece aqui, que eu acho que é importante também destacar, é que Abacuque tem uma fé que, ao olhar para um lado e outro, percebe a grandeza de Deus para poder agir. Pergunta para Deus por que Deus não agiu. Deus responde que vai agir, que a obra dele vai acontecer. E Abacuque age, confiando na palavra de Deus de que vai agir, mas também refletindo sobre aquilo que ele ouviu. Ele diverge, ele reclama, ele pondera, ele é um indivíduo sincero. E esta sinceridade aparece aqui com muita intensidade. A fé de Abacuque é uma fé que brota de um coração sincero. Eu acho que muito mais importante do que tentar enganar a Deus com palavras bonitas, com palavras artificiais, com orações decoradas, memorizadas e aprendidas, é abrir a boca e falar daquilo que vai no profundo do coração. E quando isso acontece, Deus se agrada desta oração, porque ele sabe que esta palavra de oração, que essa declaração de oração é sincera, é autêntica. Deus critica durante todo o Antigo Testamento, também no Novo Testamento, as orações falsas, as orações fingidas, as orações artificiais. Talvez uma das passagens mais conhecidas de Abacuque é aquela em que ele fala sobre a figueira. Se não houver uva no campo, se não houver comida, se não houver é, chuva, ainda assim eu me alegrarei em Deus. E esta reflexão de Abacuque, ela precisa ser restaurada. Ela precisa ser trazida de volta à tona, porque ainda há muita gente na atualidade que vive uma caminhada condicional diante de Deus e diante da igreja. Ou seja, é uma caminhada condicional de forma que faz isso se Deus tratar de certo jeito. Porque se as coisas não acontecem da forma como ele espera, ele é igual criança mimada e birrenta. Se afasta de Deus, não ora, não canta, fica tentando, por meio desses gestos de pirraça, como se fosse uma criança, mover Deus, alterar a vontade de Deus sobre a sua vida. Abacuque declara que continuará sendo o que ele é diante de Deus, a sua fé não muda e ele vai louvar a Deus, quer as coisas aconteçam de forma boa ou ruim, quer ele tenha comida ou passe fome, quer ele sofra ou seja vitorioso, quer ele esteja empregado ou desempregado, em todas as situações ele vai louvar a Deus. E esta é a expressão de fé
que Deus gostaria que saísse de nossa boca. Uma fé que, que reclama, mas uma fé que confia no Deus que tem poder para agir sobre nossas vidas. Neste sentido, é desta forma que Abacuque aparece no seu livro. Por isso, a oração da figueira é chamada de um canto de celebração, ainda que a figueira não floresça, assim diz o profeta. E nós podemos parafrasear esta oração de Abacuque em nossas próprias vidas de diversas maneiras. A força do cristão está em exultar em Deus, não para que os problemas desapareçam, mas para fortalecer a caminhada, porque Deus não nos prometeu ausência de problema. O que Ele prometeu é que estaria conosco durante todos os dias de nossa vida. Por enquanto é só. Fique com Deus e até a próxima.